Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Física para o Enem. Hoje estamos começando o estudo da dinâmica. A aula é a de número 23. Vamos estudar as leis de Newton, que são a base de toda a dinâmica, tá? Quando a gente estuda dinâmica, estamos estudando as causas do movimento. Até esse momento, durante a cinemática, a gente estudou os movimentos, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, projéteis, mas a gente não se preocupou em saber as causas do movimento. Quando se fala em causa do movimento, o que causa o movimento? Normalmente já é meio que direto, assim, vir na tua cabeça o conceito de força, tá? A dinâmica vai estudar a força. A força é a causa do movimento. Para um corpo se mexer, tu precisa aplicar uma força nesse corpo, tá? Então vamos começar aqui estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre as forças. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela é bem importante, ela diria assim, ela quer que tu entenda qual é o estado natural dos corpos. Se nenhuma força atuar em um corpo, o que acontece com esse corpo? Antigamente achava-se que o estado natural dos corpos, se nenhuma força fosse aplicada sobre ele, era o repouso, e durante muito tempo se imaginou assim, um corpo vai se movimentar se tiver uma força sendo aplicada a esse corpo. Se nenhuma força for aplicada a ele, ele vai ficar parado, ele vai ficar em repouso. É normal pensar assim, porque normalmente no dia a dia é o que acontece, Mas, Galileu Galilei foi um grande físico. Ele criou um experimento bem interessante que era um plano inclinado em que ele soltava bolinhas por esse plano inclinado em diversos pisos. E ele percebeu que a bolinha, ela tende a andar mais quando o piso é mais liso. Então ele chegou à conclusão de que o piso atrapalha o movimento da bolinha. Porque quanto mais liso é o piso, menor seria então a interferência desse piso sobre o movimento da bolinha e ela andava mais. E aí ele começou a raciocinar, se nada atrapalhasse o movimento da bolinha, será que ela pararia? Então, assim que foi sendo construído aos pouquinhos, esse conceito da inércia até chegar no Isaac Newton, que foi o cara que lançou então a base da dinâmica, que são as leis de Newton. Newton chegou à seguinte conclusão: se nenhuma força for aplicada a um corpo, ou a resultante das forças for igual a zero, tá? Ou seja, pode existir força sendo aplicada àquele corpo, mas elas se anulam, elas se cancelam. O corpo pode estar em dois estados, o estado de repouso e de movimento retilíneo uniforme. Ou seja, em outras palavras, o que ele quis dizer é que não pode acelerar. O movimento se nenhuma força atua sobre um corpo, ele não pode ser acelerado. Quando eu estou parado, quando eu estou em repouso, não há aceleração, e quando eu estou em movimento retilíneo uniforme, não há também. Não esqueçam que a gente sabe agora que existem dois tipos de acelerações. Existe a aceleração linear, que mudaria o módulo da velocidade. Então, eu não posso mudar o módulo da velocidade. E existe a aceleração centrípeta, que é responsável pelas curvas. Então, eu não posso fazer curvas. O movimento que não possui nenhum tipo de aceleração é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, se tu jogar, imagina assim, no espaço, num lugar onde não há resistência do ar, não há atrito, não há gravidade, não há nada. Se tu lançar uma pedra, tá, com uma velocidade x, 10 km por hora, ela vai andar com essa velocidade de 10 km por hora para sempre, até que alguma força seja aplicada sobre ela e altere esse estado de inércia. Tá? Então, podemos dizer que os estados de inércia é o repouso, os estados são o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Tá? Em decorrência disso, acontecem algumas situações que o vestibular gosta de cobrar. Por exemplo, o ônibus arrancando. Quando o ônibus arranca, o que acontece? Quem arrancou foi o ônibus. O ônibus começou o movimento. Tu que está ali de passageiro, de pé no ônibus, ainda sobre o teu corpo nenhuma força foi aplicada. O que vai acontecer? Vai ser aplicada nos teus pés, aqui nos teus pés, uma força que vai te empurrar para frente. O teu corpo, por causa da inércia, a tendência dele é que ele permaneça em repouso. Então, tu
tu não é jogado para trás, é que teu corpo fica na posição onde ele se encontrava, porque o ônibus começou a andar. E aí, se tu não te segurar firme ali naquela barra superior, para que teu corpo vá junto com o ônibus, a tendência é que tu ficasse parado no mesmo lugar. Tá? Se não houvesse atrito, tu ia ficar parado no mesmo lugar, até chegar lá ao fundo do ônibus que ia te empurrar para frente. Tá? Então, precisa que uma força seja aplicada ao teu corpo para que tu saia do repouso. Nesse caso aqui, que força foi aplicada? Foi aqui do atrito com os pés, com o ônibus, e aqui na mão em cima, né? Somente embaixo poderia perder o equilíbrio e cair. Então é bom que tu segure em cima para que não caia, né? Mesma coisa aqui, esse movimento aqui, um cavalo vem andando e tu vem andando em cima do cavalo. Se o cavalo freia bruscamente, quem parou foi o cavalo, foi o atrito das patas do cavalo com o chão que fez com que ele parasse. Sobre teu corpo ainda nenhuma força atuou. Então o que vai acontecer? Teu corpo vai manter aquele movimento que ele vinha tendo antes do cavalo parar, até que uma força faça com que teu corpo pare também. Essa força vai ser a gravidade, que vai te puxar para baixo, né? Depois a gente vai estudar essas forças aí. E depois o próprio chão te para, né? O próprio atrito com o chão vai te parar. Mesma coisa, o princípio de funcionamento do cinto de segurança, né? Quando tu anda, o banco empurra o teu corpo e faz com que tu mantenha, que tu saia com aquele movimento do carro, né? O cinto de segurança é uma aplicação direta da primeira lei de Newton, da lei da inércia. Quando o carro para, se tu não tiver de cinto, o que vai acontecer? Enquanto nenhuma força for aplicada ao teu corpo, tu vai tender a manter aquele movimento que tu vinha tendo, com a mesma velocidade, tudo igual, um movimento retilíneo uniforme, até que uma força seja aplicada ao teu corpo e faça com que tu pare. Pode ser a força do para-brisa, pode ser a força de um poste, pode ser a força do chão, né? O ideal é que seja o cinto de segurança, porque aí tu não vai te machucar. Tá, gente? Então, essa é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. E Newton ainda disse mais: massa é uma medida de inércia, tá? Seria mais ou menos assim, ó, a força necessária para tirar um corpo do estado de inércia dele, ou seja, tirar ele do repouso ou do movimento retilíneo uniforme, vai ser maior quanto maior for a massa daquele corpo. Tirar do repouso uma pedra é mais difícil que tirar do repouso uma bola de futebol, tá? Uma pedra grande do mesmo tamanho, né? Porque a massa é maior, a inércia dela é maior. Tirar o planeta Terra do lugar é mais difícil do que tirar uma pessoa, porque a inércia da Terra é maior, a massa da Terra é maior. Bom, aí vem a segunda lei de Newton, né? Ou o princípio fundamental da dinâmica, que vai equacionar o que foi dito na primeira lei. Ela é uma sequência da primeira lei de Newton. Ela diz assim, ó: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante não quer dizer que seja uma força apenas, não. Ela é a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo, tá? Que estão sendo aplicadas no corpo. Aqui ela diz então que é igual a massa. Lembra, né? Massa é medida de inércia. Quanto maior for a massa, maior vai ser a força que eu vou ter que aplicar ao corpo, vezes a aceleração. Porque se não houver força resultante, a primeira lei de Newton diz que não há aceleração. Ou vou estar em repouso ou vou estar em MRU. Então, se eu tiver a força resultante, eu tenho aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A unidade de força é o Newton, né? Não preciso nem dizer porquê, ele que fez as leis, né? Massa tem que estar em quilogramas, não é para deixar em gramas, e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Nunca se esqueçam de que força é um vetor. Então, se tu não sabe trabalhar com vetores, se tu não lembra como somar vetores, principalmente, aqui a gente vai usar muito adição de vetores, volta lá na cinemática, dá uma olhadinha nas aulas de vetor. Vocês vão precisar trabalhar com vetores, vão precisar saber trabalhar com vetores. Certo? Tá, gente? Então essa é uma fórmula. Se houver força resultante, como que eu calculo a força? A força é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, ela diz o seguinte, ó: quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, uma ação, vamos dizer assim, o corpo B exerce também uma força sobre o corpo A, uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo, mesma direção, mas possuem sentidos contrários.
tá? Sempre que uma força for aplicada, vai existir uma reação a essa força, tá? Se tu der um soco na parede, a tua mão dói, porque a parede aplicou na tua mão exatamente a mesma força que tu fez na parede. Tá? Então a ação foi a força que a tua mão aplicou na parede e a reação foi a parede aplicou na tua mão a mesma força. Aqui no caso aqui uma pessoa chutando uma bola de futebol, o pé aplica na bola uma força, FA, vamos dizer a força de A em B, e a bola exerce no pé exatamente a mesma força, só que com sentido contrário. Elas possuem o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Aí tu pode pensar que elas se anulam. Ah, elas são iguais, uma aponta para a direita, outra para a esquerda, vão se anular? Não. Não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Na bola, apenas uma força é aplicada, que é a força que A exerce em B. O pé exerceu na bola. E no pé, somente uma força é aplicada, a força que a bola exerceu no pé. Quando bate um caminhão e um Fuca, de frente, né? O Fuca fica todo arrebentado, todo destruído, e o caminhão tem pequenos danos, vamos dizer assim. Por quê? As forças foram diferentes? Não. Exatamente a mesma força foi aplicada aos corpos. A diferença é que o Fuca tem uma resistência menor. E aí ele se desmancha com mais facilidade. Ok, gente? Façam os exercícios de leis de Newton, tirem suas dúvidas e até a próxima videoaula. Grande abraço!